Vamos falar sobre campo e bola? Por que o Palmeiras tem sido tão, sabe, inconstante dentro do Allianz Parque? Tem derrapado tanto dentro do Allianz Parque. Um estádio que já foi uma fortaleza pra gente, um estádio que a gente já foi muito forte, que já se impôs bastante, hoje não é mais assim. Fizemos uma ótima campanha fora de casa, é, é, jogamos muito bem jogos aí contra a Inter, Fortaleza, sabe? Fizemos jogos convincentes e voltamos para os nossos domínios e derrapamos. Por quê? Por quê? E eu acho que a gente tem que sair desse discurso raso, pobre, de que o Palmeiras perdeu porque o Allianz é um estádio ruim, porque é um estádio amaldiçoado, porque a torcida não pressiona. Eu concordo com todas as críticas que estão sendo feitas ao Allianz e inclusive fiz algumas hoje. De fato, hoje o Allianz é um estádio bem mórbido, bem gélido, um estádio que não põe medo em ninguém. É quase um estádio neutro, né? Eu acho que é um estádio que precisa de algumas mudanças, né? Principalmente na diretoria ali, na hora de precificar o ingresso e tudo mais. Tem tudo isso, tem tudo isso. Rodou alguns vídeos hoje do pessoal jogando joguinho, lendo mangá, né? Constrangedor. Hoje virou um point, né? O Allianz virou um point. O pessoal vai pra beber, dar risada ali na frente, curtir, e se der tempo de ver o jogo, ver. Feita essa ressalva, não é culpa do Allianz. Não é culpa do torcedor do Allianz. Não é culpa. O Palmeiras já ganhou títulos com portões fechados, sem ninguém. Ganhou título com telão lá, meia bomba. Já ganhou título com estádio lotado. Se a torcida ganha jogo, a torcida ganha jogos, mas são jogos atípicos. A torcida impulsiona, mas é jogo atípico. A torcida não vai resolver todos os problemas do time. Um time para ganhar dentro de casa tem que botar a bola no chão e jogar a bola. E se fosse dessa forma, a torcida fizesse essa diferença toda, o Vasco ganharia vários jogos, Borussia na Alemanha seria campeão todo ano, porque a torcida deles lá é a melhor que tem, espetacular. Então, assim, o problema não é o Allianz, não é o Allianz. O problema é outro e eu quero debater com vocês aqui campo e bola. Vamos falar sobre futebol, né? Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ser dono da verdade, de falar de dar palestrinha pra ninguém, mas eu acho que a torcida do Palmeiras tá num debate muito raso. Muito raso, muito raso, muito raso mesmo. E eu me responsabilizo também porque eu às vezes emplaco nesse debate. De ou o Abel Pardal é um lixo, tá tudo errado, estragou tudo, ele vinha bem, tinha encaixado o time, agora ele só fez merda, apesar de eu ter algumas críticas ao modelo de jogo dele ontem, às escolhas dele, principalmente nas substituições, eu tenho algumas críticas, mas assim, não dá também pra ficar arrancando a marca pela cabeça e dizendo que foi só isso que levou o Palmeiras a perder. Tem algumas coisas bem mais profundas do que isso. E também não vou ficar aqui afofando o Abel, que nem tem cara que faz, em rede social, em canal e tudo mais. Ah, não, foi apenas um azar, não sei o que, merecemos ganhar. Não, gente, não mereceu ganhar. Nas propostas que cada time fez, o Bahia veio com uma proposta, o Palmeiras entrou com uma proposta. Aqui se propôs cada um dos times, o Bahia foi mais efetivo naquilo que ele se propôs a fazer. E é sobre isso que eu quero debater com vocês. Olha só, olha só. E aí eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu não assisto todos os canais de mídia alternativa, assisto só os que eu gosto. Até porque eu não vou ficar assistindo um canal que eu não gosto. E o canal, por exemplo, que me levou a levantar esse debate, que me levou a vir conversar com vocês sobre campo e bola, foi o do Fernando, do Não Importa o Que Digam, que ontem no pós-jogo eles falaram bastante sobre a opinião deles do porquê o Palmeiras perdeu, sem ficar com ilação, arrancando a cueca pela cabeça, dizendo que tá tudo um lixo, ou dizendo que tá tudo bom e que não precisa melhorar nada, né? Então acho que a gente precisa falar mais sobre futebol. Presta bem atenção. Presta bem atenção nisso aqui. O Palmeiras teve uma série invicta aí, né? Depois de perder o Paulista, foi Sport Cristal. Não, foi Botafogo em casa, Sport Cristal, Corinthians, Cerro, Inter, Fortaleza, Bolívar e agora Bahia, né? Se eu não me engano, foi isso. Desses jogos, dá pra tirar aí Botafogo, Corinthians, Internacional, Fortaleza, Bolívar e. É só, né, gente? Não dá pra levar Sport Cristal, Sport Recife lá, que o jogo foi um lixo. Eu acho que tem jogos que a gente não precisa levar em consideração, né? Que foi jogo com o time fraco ou que o Palmeiras jogou muito mal. Eu acho que os jogos que dá pra gente levar em consideração que o Palmeiras ganhou, o que eu tô dizendo, são esses. Por que o Palmeiras ganhou? Por quê? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Por que o Palmeiras jogou bem? Não é que ganhou. Não é que só ganhou. Que nem com o Sport Recife. Só ganhou. Só ganhou. Ganhou com o pênalti Mandrake.
Por que o Palmeiras, com esses times que são competitivos, jogou bem e ganhou? E por que dentro do Allianz contra Botafogo e Bahia não ganhou? Olha só. Olha essa estatística. Contra o Corinthians, foi um jogo que nós fomos mandante, mas foi em Barueri, não foi no Allianz. Nós tivemos 33% de posse de bola, o Corinthians teve 67%. Nós trocamos 272 passes, o Corinthians trocou 541. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente jogou no contra-ataque? Não, não quer dizer que a gente jogou no contra-ataque. Mas quer dizer que a gente contrapôs o jogo do Corinthians. O que significa isso? A gente não propôs o jogo, a gente não construiu o jogo, a gente não deu molde ao jogo, a gente não formou o jogo. A gente deixou o Corinthians com a bola, ficar tocando e fazer o que eles achavam que tinha que fazer, e a gente contrapôs aquilo. Ou a gente adiantava a marcação para roubar na frente, ou a gente baixava um pouquinho a marcação, deixava eles abrir o jogo pra gente roubar na lateral. Então a gente contrapôs as jogadas dele e dominamos eles nisso. Contra o Inter, que já é um jogo com uma característica diferente, na casa deles, lá no Sul, que é mais difícil. O Inter teve 68% de bola, a gente teve 32%, eles trocaram 579 passes, a gente trocou só 286, novamente. Diferente, uma característica diferente do jogo do Corinthians, porém, nós contrapomos o jogo do Inter. O Inter construiu o jogo, o Inter deu molde ao jogo, o Inter ficou com a bola, tentou propor o jogo, e a gente, baseado naquilo que o Inter estava construindo, nós construímos o nosso jogo, nós jogamos em cima deles. Contra o Fortaleza, que talvez tenha sido mais equilibrado deles, mas também foi mais pro lado do Fortaleza. 53% de posse de bola pro Fortaleza, 47% pra gente, 375 passes trocados por eles, 361 nossos. Novamente, a bola ficou mais com o Fortaleza, eles construíram o jogo e a gente se propôs a fazer, a jogar em cima do que o Fortaleza se propôs a construir. Bolívar. Aí tem um aspecto da altitude, tudo mais, aqui tem que ser relativizado mesmo. Mas 77% de posse de bola para eles, 23% pra gente, 499 passes para eles trocados, né? 165 pra gente. Novamente, aqui a gente jogou no contra-ataque mesmo. E agora, olha só que interessante. Os dois jogos dessa maratona, que foram jogos competitivos, tirando esses que a gente não venceu, que foram no Allianz. O jogo contra o Botafogo que a gente empatou. Nós tivemos 59% de posse de bola, o Botafogo 41%. Nós trocamos 485 passes, o Botafogo 357. Ou seja, esse jogo a gente propôs. Esse jogo a bola ficou com a gente. Esse jogo a gente se dispôs a construir, a propor o jogo, a dar molde ao jogo, a dar cara ao jogo. Se a gente ia acelerar mais, se ia jogar no chutão, se ia jogar pela lateral, se ia jogar pelo meio, se ia jogar com a bola no chão. A gente teve que propor o jogo e demonstramos dificuldade em propor e em construir o jogo. É porque em finalização o Botafogo teve mais, tudo mais, né? Teve em finalização no gol, né, no caso. No jogo contra o Bahia ontem, olha que interessante. 51% de posse de bola para nós, 41% pra gente. E aí eles trocaram um pouquinho mais de passe de passe, né? 452 passes para ele, 432 para nós. Mas novamente esse foi um jogo que a gente teve que propor. O Bahia baixou muito a linha. O Bahia jogou lá atrás, então o Palmeiras ficou com a bola. O Palmeiras teve que decidir o que fazer com a bola. O Palmeiras teve que decidir o que fazer com o jogo. Decidir como que o jogo ia rolar. Qual era a cara do jogo. Se a gente ia cadenciar mais, a gente ia acelerar mais, se ia jogar no chutão, no contra-ataque, pelas laterais, por meio. O que eu concluo nisso? Quando nós jogamos em casa, nós temos que ser os donos do jogo. Quando alguém vem jogar no Allianz, obviamente, qualquer time, vai vir para jogar mais fechado. Vai vir para dar a bola ao Palmeiras. E hoje, o time do Palmeiras, quando tem a bola no pé, não sabe jogar. Quando o outro time fala, joga aí. Decide qual que vai ser a cara do jogo. Decide como que vai ser o jogo. O Palmeiras não sabe. Entendeu? Sobre falar campo e bola, é disso que eu tô falando. Não é que tá tudo um lixo. Não é que tá tudo podre. Não é que o Abel é um pardal e aí fora Abel. Ou não é que o Abel é genial e não sei o que e deu azar. É falar de futebol, gente. É falar um pouquinho mais de futebol, né? Vamos falar um pouquinho mais de futebol. E falando de futebol, eu vejo isso. E essa é a minha opinião. Minha humilde opinião. Pode ser que eu esteja falando groselha. Não sei. Você concorda? Nos comentários. Você discorda nos comentários. Vamos debater. Mas assim, eu vejo que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade em jogar com a bola no pé, em trocar passes, em ser senhor do jogo, em ser dono do jogo. Quando o Palmeiras se dispõe a jogar, se contrapor ao jogo do adversário, a dizer, Inter, toma a bola. Faz o que você quiser com a bola, que no seu erro eu vou jogar, eu vou ganhar.
E aí o Palmeiras ganhou. Tanto é que saiu o gol ali de um lançamento do Gustavo Gomes, em que pegou a defesa do Inter mais adiantada. E Richard Rios ali ganhou, né, na dividida e passou pro Facundo. Então, assim, não foi uma jogada construída, o Palmeiras botou a bola no chão, pra lá, pra cá, infiltrou o gol. Não foi. Não foi. Não foi. Então, assim, eu acho que o Palmeiras hoje tem esse sério problema e aí, assim, é uma coisa pra gente considerar, porque quando a gente jogar no Allianz, nós vamos ter que ser donos do jogo. Nós vamos ter que mandar no jogo. A bola vai ter que ficar com a gente vai ter que trocar passe, a gente vai ter que dominar o jogo, vai ter que construir o jogo. E aí eu não sei como é que vai ser, se vai ser no chutão, se vai ser no chuveirinho, se vai ser na casquinha, ou se vai ser construindo, trocando passes. Eu prefiro que o Palmeiras troque passes. Eu prefiro que o Palmeiras construa o jogo com calma, cadenciando, sem acelerar. O Palmeiras acelera muito o jogo. Pega a bola, já chuta, já pega a bola, já quer lançar, já quer atacar logo com 2, 3 passes. Não é assim. Rodar mais o jogo, tocar mais a bola, entender o contexto do jogo, construir as jogadas. E eu tô vendo que o Palmeiras talvez tenha essa dificuldade dentro do Allianz Parque, porque o Palmeiras precisa ser dono do jogo dentro do Allianz Parque. Todas as partidas que nós não tivemos a bola no pé, jogamos muito bem e fomos até melhores que os nossos adversários que tiveram a bola. E esses 2 jogos dentro do Allianz Parque, nesse brasileiro, que foram jogos competitivos contra Botafogo e Bahia, que nós tivemos a bola, que nós tivemos que decidir como o jogo seria, dar cara ao jogo, a gente se perdeu, teve grandes problemas. E aí, é trabalho pro Abel. É trabalho pro Abel. E isso não tem nada a ver com as escolhas de ontem, tá, gente? Eu acho que o Abel fez péssimas escolhas ontem, sobretudo o Vitor Roque na ponta esquerda. Aquilo pra mim é uma aberração completa. O palmeirense que vê aquilo e acha que tem tem alguma escolha lógica, tática, alguma justificativa plausível para aquilo, o cara tá com o cérebro corroído pelo Abel, acha que o Abel não erra nunca, porque assim, eu não acho que é um lixo, não sei o que, joga o Abel no lixo, não sei o que, não. O Abel tem os erros e acertos dele. Mas ontem foi uma puta cagada aquilo ali, não tem nada a ver. Vitor Roque na ponta esquerda. Ele poderia ter posto o Alan poderia ter posto o Luigi, o Thales, qualquer um ali na ponta. O Vitor Roque não é aquele jogador. E também o Paulinho de meia. Desculpa, o Paulinho não é meia. O Paulinho é um SA, o segundo atacante. Então assim, o Abel errou ontem. Errou. Ontem, o que aconteceu? O Bahia veio para contrapor ao Palmeiras. O Bahia deu a bola ao Palmeiras e falou: ó, o meu jogo será o quê? Contra-ataque. Eu não vou ficar construindo jogada, Palmeiras. Se vira com a bola. E aí baixou as linhas, fez uma linha de 5, às vezes de 6. Palmeiras se perdeu. As construções de jogadas do Palmeiras foram no abafa. Gente, não adianta vir aqui falar que o Palmeiras melhorou no segundo tempo. O Palmeiras melhorou no segundo tempo porque tem bons jogadores. Foi no abafa. Se o Abel tivesse colocado 10 volantes, ou 10 zagueiros no time do Palmeiras no segundo tempo, o Palmeiras teria abafado do mesmo jeito. Porque o Bahia jogou com a linha colada na área deles. Então os 10 zagueiros do Palmeiras iria subir a linha e ia ficar lá chutando bola pra dentro da área, que nem foi feito, não sei o que, cruza pra lá, pra cá, e chuta de fora, e chuta daqui. O Palmeiras, o goleiro do Bahia, não trabalhou. Não fez quase nenhuma defesa, tirando aquele chute do Vitor Roque ali que foi tirou em cima da linha, o zagueiro tirou em cima da linha. Não teve mais nenhuma jogada que foi assim tão perigosa. Foram finalizações sempre muito no acaso, na briga, brigando na bola, fora a do Maurício no primeiro tempo, que o Palmeiras estava um pouquinho mais encaixadinho, num padrão tático um pouquinho mais organizado. Então, assim, essa é a minha opinião. Não sei se você concorda, se você discorda, mas assim, eu acho que o Abel tem uma questão para resolver. O time do Palmeiras, quando precisa construir, precisa ser dono do jogo, isso já faz tempo, e agora eu tô identificando melhor pelos bons jogos. Os bons jogos do Palmeiras me mostraram que o Palmeiras joga muito bem quando ele não precisa definir como o jogo vai ser. E quando o Palmeiras precisa definir como o jogo vai ser, definir, eu digo, dar cara ao jogo, se vai acelerar, se vai jogar mais cadenciado, como vai construir, como que ele vai propor esse jogo, o Palmeiras se complica. O Palmeiras não tá sabendo fazer isso. E é trabalho pra comissão, né? Vamos ver como vai ser. Eles não têm muito tempo pra resolver isso. Mas é isso que eu tô falando de falar sobre campo e bola, gente. Sem arrancar a cueca pela cabeça, sem ficar dando show, sem ficar dando chilique, mas também sem ficar passando pano, sem ficar, nossa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá tudo bem. Perdeu é porque tem algum erro, né? E tem que ter, principalmente quando é dentro de casa. Não é terra arrasada, não é fim do mundo, teve seus pontos positivos, mas temos que se atentar a isso. Se você concorda,
Se você concorda, beleza. Se você discorda também, tá aí no comentário. Não esquece, dê seu like, dê seu comentário, dá uma moral pro canal, porque a mídia alternativa precisa da sua ajuda, tá bom? Tamo junto, valeu.